Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me receber em sua casa. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Coloque seu amém aqui embaixo para que essa liturgia vá para outras pessoas. Vamos juntos evangelizar. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos a Deus antes uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro da profecia de Amós, no capítulo 8, versículo de 4 a 6, versículo de 9 a 12. Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causai a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída do trigo, para diminuir medidas, para aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandália, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei luto vossas festas, em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinzas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vagarão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 118, 119. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso, perguntaram ao discípulo, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o significado, que era a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje, Jesus nos fala da conversão de Mateus. Ontem ele curou um paralítico, está lembrado? E hoje, a paralisia está no homem, Mateus. Paralítico por muito dinheiro, paralítico por as corrupções, paralítico pelo seu olhar de vida. Recebe hoje um convite. É o Cristo que olha para os pecadores e não para os justos. É o Cristo que olha para os doentes e não para aqueles que estão sãos. É o Cristo que vem caminhar comigo e com você e com Mateus. Ô diácono, e por que Jesus perdoa
Oxe, Jesus perdoa para que eu e você nos convertamos. A função do perdão não é permanecer no pecado, mas uma conversão, uma mudança de rota. Hoje, o livro da profecia de Amós, no capítulo 8, vai dizer que Amós, ele denunciava todas as injustiças sociais da época, porque foi Deus quem mandou ele assim falar. Hoje em dia, o que acontecia na época de Amós, acontece hoje. O homem vive buscando por ambição, por poder. E eles não suportam cultuar só o Deus de Israel, de Jacó, de Isaac. Não. Querem cultuar outros deuses que eles cercam. O Deus dos bens materiais, do dinheiro, da posse, do poder, da inteligência. Mas para tudo isso eles fazem o quê? Exploram os pobres e os fracos. Era na época de Amós, é hoje na nossa época. Os abusos eles atingem a proporção desumana. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o pobre vendia a sua liberdade para sobreviver. E quantas pessoas não se vendem por nada? Brigam por nada, só para conseguir o apoio de alguém. Amós denuncia esse pecado, que é chamado pecado social. Infelizmente, esse pecado social se arrasta há milênios. Hoje o salmista vai falar que, no Salmo 118, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Vai ter época, meu irmão, minha irmã, que nós vamos querer ouvir a palavra de Deus e não vamos tê-la. Hoje, em Mateus, no capítulo 9, ele vai falar que aquele homem Mateus que explorava, Deus vai dizer que aquele homem Mateus que roubava, aquele homem Mateus que tirava de onde não tinha, era um filho de Deus. Jesus olha para Mateus com um olhar de pai, de irmão. O melhor é para mim e para você. Naquela época, os cobradores de impostos, eles tinham um contrato com Roma e ganhavam um percentual altíssimo para tirar o dinheiro do pobre. Eles maltratavam o povo. E quando eles viam que aquela pessoa estava resistente, chamava a guarda real para tirar dele aquilo que ele achava que estava devendo. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus olha para Mateus e vê nele um homem, um filho de Deus. O melhor é para mim e para você também, apesar das nossas faltas, nossos erros. Por mais grave que seja o nosso pecado, Jesus, ele nos enxerga, ele nos vê como uma pessoa que precisa da sua misericórdia, para que eu possa também, recebendo essa misericórdia, me converter, apesar de todos os meus erros. Na época, Mateus era tão odiado que nem todo mundo chamava ele pelo nome, chamava por um apelido com denotação de maldade. Porque Mateus vivia sentado no pecado, sentado no erro. Jesus dizia a Mateus: eu vim em você alguém que pode levar o meu evangelho, a minha palavra a outras pessoas, vai salvar multidões. Porque, Mateus, você vale mais do que todo o seu pecado. Eu e você valemos mais do que todo o nosso pecado, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes nós recebemos pessoas necessitadas de uma palavra, do estar perto, de estar junto, e nós gratuitamente entregamos. Eu e você somos convidados a nos aproximar do outro.
E Mateus hoje ele fez uma festa grande e queria mostrar às pessoas que ele tinha sido salvo e que eles poderiam ser salvos também. Ô diabo, e por que ele fez essa festa? Oxe, olha só, porque Mateus ele foi criativo. Quando a gente precisa gastar nosso dinheiro para ganhar pessoas para o reino do céu. E ele sabia que, preparando um banquete, ele iria ganhar, todos viriam. Olha só, imagina só, chamar uma pessoa para ir para uma palestra e chamar uma pessoa para convidar para uma festa. Todo mundo vai querer, quem não gosta de comer, né? Aí os fariseus que estavam lá presentes, com os amigos de Mateus, cobradores de impostos, oxente, vosso mestre come com um monte de gente errada, pagã. Olha só, né? Jesus diz assim, o pecado dele não me contamina. O pecado desses homens não muda a minha essência. Eu e você somos chamados para ir para o meio da comunidade, mas nada que acontece ali vai me contaminar. Nada vai mudar a minha essência, porque eu sou de Deus. Você também é de Deus. Jesus acrescenta, aquele que tem saúde não precisa de médico, só os doentes. Eu vim para os pecadores. E Mateus sabia da doença dele e que ele queria também salvar outras pessoas. Jesus acrescenta, eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas meu irmão, minha irmã, o pecado não é bom. Nós temos que ter discernimento dessas coisas. Jesus pede a misericórdia deste mundo e para comigo com você. Então, somos convidados a ter dó das pessoas. Gaste tempo, por isso que estão assim, estão jogados na sarjeta. Então, nós na liturgia peçamos a Deus a graça para termos o olhar para o outro, para recuperá-lo, para salvá-lo para Deus. Que Jesus nos chame pelo nosso nome também. Um dia quando estiver na sua presença, sigamos sua trilha, apesar dos nossos pecados, das nossas doenças, das nossas denúncias, das nossas fraquezas. Deixemos sermos para o outro a imagem e semelhança de Deus. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.